Bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Jesus. Bem-vindos. Vamos no lugar de honra, assim. Vamos no lugar de honra, Espírito Santo, nossa vida. Talvez todas as coisas que Senhor é bem-vindo aqui. Senhor é bem-vindo na nossa casa, no nosso trabalho. Glória a Deus por nosso mundo. Nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor. Bendito Senhor. Assim, Jesus, bom dia. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus do Senhor. Então, nós precisamos receber essa unção de tudo. Nós estamos em nosso consciência, Espírito graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença. Hoje nós vamos ler o último capítulo de 1 Tessalonicenses. Senhor. E assim nós vamos nos alimentando, né? Da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá? Feche os seus olhos. Querido Deus, pela autoridade do nome santo de Jesus, nós nos representamos diante do Senhor. Agradecemos pela oportunidade de nós adorar. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos lugar de honra, Senhor. Organize tudo que vamos dar a Senhor em toda a liberdade. Já somos velhos preparando de todos os frutos. A tua palavra seja viva em nós. Esse alimento nós possamos compartilhar a outros, a todo aquele que precisar, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, vamos instrumentos, Jesus. Como somos nada sem o Senhor. Eu reconheço que eu sou nada sem o Senhor. Reconheço que em minha vida, sem a tua presença, eu vazio, é sem sentido. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe clamo. Eu preciso do Senhor, meu Deus, para todas as decisões. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter olhos mais sensíveis
tia Liliane, sejam bem-vindos todos que chegaram depois, Marineuza, Márcia, Dilma, Marley, Sandra, Meire, Cris. Aleluia. Então vamos lá? Vamos ver o que o Senhor tem para nos trazer. Vamos ler, estudar, meditar, receber a palavra, colocar dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. O que nós vimos ontem no capítulo 4? Paulo falou sobre o arrebatamento. Tá, deixa eu ver aqui o que mudou. Será que é meu telefone? Deixa eu ver. Eu acho que é porque não tá saindo só onde tinha que sair. É isso mesmo. Não tá saindo só onde tem que sair. Deixa eu ver. Tá saindo som no telefone hoje. Não sei porquê. E eu não percebi. Me perdoa. Agora eu acho que não deu. Deixa eu ver. Não. Melhor isso. Sim, vai se ligar. Então eu vou desligar, tá bom? Porque hoje ele não tá querendo entrar onde ele tem que entrar, que é em outro lugar. O som hoje tá direto no telefone, por isso que tá atrapalhando. Não tá entrando pelo computador, tá bom? Então a gente fica sem hoje. Pode ser que meu filho mexeu em alguma configuração que eu não esteja sabendo mexer. Não tem problema, a voz do Senhor é o nosso maior e melhor louvor. Amém? Ontem nós vimos então 1 Tessalonicenses 4 e falou para nós sobre o arrebatamento e sobre a esperança eterna. Foi isso que Paulo trouxe para nós, né? A palavra de Deus nos trouxe sobre a esperança que nós devemos viver e sobre o arrebatamento, como que nós devemos ter uma vida sempre pronta, sempre buscando, sempre estarmos prontos para esse momento, né, do arrebatamento. Então agora, Paulo, no capítulo 5, ele conclui essa carta de 1 Tessalonicenses, trazendo para nós orientações sobre vigilância, sobriedade espiritual, que é uma coisa muito importante, é muito sério, né, a sobriedade espiritual, a convivência cristã e a vida no Espírito Santo. Tá? É sobre isso que ele vai trazer para nós. Então, o primeiro versículo diz assim, Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Olha como Paulo traz aqui a palavra do Senhor. Ele coloca já logo no primeiro versículo, trazendo para nós que sobre acerca dos tempos, das estações, nós não precisamos, né, viver com medo, não precisamos viver ansiosos a respeito disso, porque essas coisas vão acontecer da maneira como a palavra do Senhor nos ensina, e nós estando pronto, cada um de nós estamos prontos, estando prontos e preparados, nós não temos nada a temer. Nós
devemos continuar em segurança, sentindo paz, buscando uma vida de santidade. Então, já logo no início, ele inicia dizendo que não precisa explicar, ele não precisa explicar para nós em qual tempo isso acontecerá. Quando o Senhor Jesus voltará, nós não temos como saber. Só o Senhor Deus sabe qual é o dia, qual é a hora. Os Tessalonicenses aqui, eles já foram ensinados sobre isso anteriormente. É isso que Paulo diz nessa carta. Então, que ele não precisaria ficar repetindo. A ideia é que o foco não deve ser de prever datas e nem ficar tentando adivinhar. Não, não é sobre isso. É sobre estar preparado. É isso que Paulo relata. Não tentem adivinhar. Não queiram saber. Estejam preparados. É isso que Paulo diz. Depois no versículo 2 ele fala: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. A volta de Cristo será súbita. Por isso a vigilância é essencial. A sobriedade espiritual, estarmos vigilantes, estarmos conscientes de como nós estamos na presença do Senhor. O dia do Senhor, que está escrito, aqui no Evangelho, representa o tempo do julgamento e a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que representa para nós. A expressão ladrão da noite, que traz na palavra, no Evangelho, mostra que será inesperado e repentino. Inesperado e repentino não para você e nem para mim, mas para os despreparados. Quem não está preparado será pego de surpresa. É isso que Paulo diz aqui. E lembra que a vigilância é essencial. Quando ele diz aqui que quando as pessoas começarem a dizer que tudo está calmo e seguro, então é porque o de repente e a destruição cairá sobre elas, Paulo descreve o engano do mundo. Sobre o engano do mundo. Quando tudo parecer tranquilo, virá o juízo. É isso que a palavra de Deus traz. É isso que a Bíblia nos traz em revelação. É a palavra de Deus viva sobre nós. Assim como as dores de parto são inevitáveis, ele traz o exemplo, não é? O juízo de Deus também será certo. Ninguém fugirá. Ele virá. Então, o conforto espiritual, assim diz a palavra de Deus, ele pode ser perigoso. O conforto espiritual pode ser perigoso, que é aquela falsa sensação de segurança. E aí então a pessoa ela adormece na sua vigilância. Ela se acomoda espiritualmente e isso pode ser muito perigoso. Nós nunca devemos estar confortáveis espiritualmente. Nós precisamos sempre buscar todo dia e cada dia mais a presença do Senhor. Em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Entende? Aqui a confirmação já veio no versículo 4. Os que andam na luz não serão pegos de surpresa. Nós não seremos pegos, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque o nosso coração está vigilante, o nosso espírito, ele vive vigilante, em oração constante, buscando a presença do Senhor. A expressão não estais em trevas, que Paulo usa, fala da nossa consciência espiritual e da nossa vida em santidade, que nós buscamos viver longe do pecado. Buscamos ter olhos de forma que em tudo nós buscamos o Senhor, para não desagradá-lo, para não entristecer o coração do nosso Pai e assim nos manter na presença dele de todo o nosso coração, consciente. É isso que a palavra diz. Versículo 5 diz assim: todos vocês são da luz e do dia. Olha como isso é forte. Todos vocês, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, todos nós somos da luz e do dia.
Em outra tradução está escrito assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Não somos filhos das trevas. É a palavra de Deus que nos traz. Grifa aí na sua Bíblia. Vou grifar na minha também. Versículo 5. Para que você nunca se esqueça que nós somos filhos da luz e filhos do dia. E nós não somos filhos nem da noite e nem da escuridão, das trevas, não. Então Paulo afirma aqui a nossa identidade espiritual. Somos filhos da luz. Então, em nome de Jesus, que você não deixe nunca ninguém roubar a sua identidade. Que ninguém roube a certeza que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Então, sendo nós filhos de Deus e Deus sendo luz, nós somos filhos da luz e não das trevas. A luz que a palavra de Deus traz através das escrituras sagradas representa a verdade, a pureza, a clareza espiritual. Amém? É isso que a luz tem como significado sobre a nossa vida. Nunca se esqueça disso. A verdade, a pureza e a clareza. Quando está tudo escuro dentro da nossa casa à noite e nós acendemos a luz, então vem aquela claridade. É sobre isso. Clareza espiritual, verdade. Tudo aquilo que está no oculto é revelado. Amém? Em nome de Jesus. Então entendam que a nossa natureza, ela será a nossa natureza transformada quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos receber a natureza transformada em Cristo, ela nos chama a viver de uma forma coerente com a luz. Tudo que você vai fazer está ligado à luz, ligado à presença, ligado à verdade. Quando você entrega a sua vida a Jesus para que Ele te dirija, para que Ele governe todos os seus passos, todos os seus caminhos, tudo que você vive é na presença dEle, é coerente, é na verdade, é de coração puro, sem ocultar nada, porque tudo aquilo que está no oculto está nas trevas e você é filho da luz. Amém? Em nome de Jesus. Olha o versículo 6. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui ele fala sobre o sono espiritual. É uma metáfora, né? É uma metáfora para a indiferença e a distração do nosso dia. Então, quantas pessoas estão vivendo distrações? Distrações que traz exaustão mental, exaustão física, porque vem também junto a exaustão espiritual, porque você se sente consumida por conteúdos que não estão te acrescentando nada. Pelo contrário, você está sendo consumida por conteúdos que te traz um esgotamento mental, um esgotamento espiritual. Essas são as distrações, é o sono espiritual que está dizendo aqui. Então, ser sóbrio é manter equilíbrio, manter vigilância constante na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, que você mantenha constância na presença do Senhor e um equilíbrio espiritual em todas as coisas. Faz uma varredura de tudo aquilo que não te ajuda, de tudo aquilo que não acrescenta nada na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, para que você se mantenha sóbria na presença do Senhor. Em nome de Jesus. O versículo 7 diz assim: os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Olha uma verdade que a palavra de Deus traz para nós. Qual o significado dessa palavra que Paulo descreveu? A noite simboliza ignorância e o pecado. A noite significa a ignorância e o pecado. O cristão, por outro lado, ele vive em sobriedade, ou seja, desperto para a realidade espiritual, com os olhos sempre ativos, sempre cuidadosos com tudo aquilo que vê e que está vivendo. Então o mundo
meus irmãos, está embriagado pelo pecado. Infelizmente, o mundo vive embriagado pelo pecado, mas o crente que somos nós, devemos manter sempre a lucidez e a clareza espiritual. Amém? Nós vivemos nessa consciência, então não tem como vivermos distraídos, não tem como vivermos uma vida diferente. Nós não podemos ser coerentes com a cegueira espiritual do mundo, com a embriaguez do pecado no mundo. À noite, a gente precisa escolher onde a gente vai jantar com a nossa família. Nós estamos vivendo nesse nível de ter que escolher aonde nós vamos. Por quê? Porque é uma música que não condiz com aquilo que nós vivemos. É uma música que está fora do nosso contexto de vida. Que a gente está ali, ela incomoda. Ela incomoda, ela te dá enjoo. Te traz um mal-estar. Aí você começa a comer e repreender aquilo que está tocando no ambiente. Então, até os ambientes que nós estamos frequentando, a gente precisa ter cuidado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós. O versículo 8 diz assim, ó: mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Olha só, é as armaduras que nós nos revestimos todos os dias. Paulo usa metáforas da armadura espiritual aqui para nós. A couraça da justiça que nós vestimos. A couraça da justiça, ela traz para nós a fé e o amor. Por quê? Porque ela protege o nosso coração. Tudo em nós é gerado no nosso coração. Ó, nós lemos a palavra, os nossos olhos viram, e a nossa mente processa e vai para o nosso coração. Então, o nosso coração deve ser protegido pela couraça da justiça. Nós somos filhos do dia, por isso nós devemos estar em perfeito juízo. O capacete da salvação, a esperança da nossa salvação protege a nossa mente. Então, tudo que os nossos olhos vê, a nossa mente processa e o nosso coração recebe. Então, a fé guarda o nosso coração e a esperança protege a nossa mente. Por isso é importante nos revestirmos das armaduras de Deus todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Por quê? Porque sem as armaduras, a nossa alma desanima. Sem a proteção de Deus sobre a nossa vida, a nossa alma desanima. Por quê? Porque a nossa alma, ela se inclina para o pecado e o nosso espírito quer se alinhar a Deus. Então nós precisamos estar alinhados na presença do Senhor para que a nossa alma entenda que quem manda é o espírito. Porque a nossa alma, ela tem desejos mundanos, ela tem desejos do mundo e o nosso espírito está ligado com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Por isso o jejum e a oração é tão poderoso sobre a nossa vida. O versículo 9 diz assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. O que isso significa? Aqui Paulo consola os crentes. O propósito de Deus para você e para mim, para nós, não é de condenação e sofrimento, mas de salvação. O Senhor não nos trouxe aqui para passar por sofrimento, para passar por dor. Não, Ele nos trouxe aqui para vivermos em segurança, para sermos salvos. Então, a graça de Deus nos livra da ira futura do nosso Pai. Cristo é a nossa segurança e o nosso refúgio. Por isso nós precisamos viver na presença do Senhor Jesus, chamando por Ele, declarando: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor.
Eu não sou nada sozinha. Eu preciso que o Senhor me instrua, que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça. Então, sendo o Senhor Jesus a fonte da nossa vida, a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos buscar força na nossa fonte? Não é isso que Jesus diz àquela mulher samaritana? Quem beber da minha água nunca mais terá sede, mas se você ficar bebendo só dessa fonte aqui, que era a fonte física ali, você sempre vai precisar voltar. É isso que Jesus diz para nós. Então nós precisamos nos refugiar nele, buscar a nossa segurança nele, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? E o versículo 11 diz: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Então Paulo, ele resume o evangelho da seguinte maneira: Jesus morreu para nos unir com ele. Seja vivos ou mortos, qual o sentido? Quem pertence a Cristo vive com ele agora, aqui, enquanto nós estamos, e depois nós viveremos na eternidade. É isso que Paulo diz aqui. A morte não interrompe a nossa comunhão com o Senhor Jesus. A morte, ela apenas ela transforma. Olha só, a morte não interrompe a comunhão com Cristo, ela transforma a nossa comunhão com Cristo em plenitude, que é depois quando nós vamos para a eternidade. Amém? Então, o que ele diz aqui, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora, ele traz aqui aos nossos olhos que a gente entenda que a fé se fortalece, meus irmãos, na comunhão e no encorajamento mútuo. Quando nós estamos em comunhão com outros irmãos, quando nós estamos unidos como Igreja de Cristo, isso nos traz o encorajamento mútuo. Hoje eu te encorajo, amanhã você me encoraja. Entende? Então hoje você dá coragem para alguém, mas amanhã aquela pessoa pode te encorajar, pode vir e te lembrar de que com Cristo nós caminhamos em segurança. Com Cristo nós caminhamos em amor e em plenitude para a vida eterna. A igreja cresce quando os irmãos se fortalecem e a edificação é mútua, é uma edificação conjunta. Todos crescem, todos estão em segurança. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Depois do versículo 12 diz assim: irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isso é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Paulo orienta aqui a igreja a honrar os seus líderes espirituais. Nós devemos honrar os nossos líderes espirituais, porque Paulo diz aqui, eles trabalham com zelo e responsabilidade pela alma dos irmãos. Esse é o papel de um verdadeiro líder espiritual. Zelar pela alma dos nossos irmãos. Amar de todo o coração. Esse é o verdadeiro papel. Ser zeloso, cuidadoso. E é isso que Paulo traz aqui. Ser responsável. Não visar méritos próprios, mas sim as almas. Não visar aplausos, não, almas. Assim como Paulo. Então, aqui nesse versículo 12, diz para nós que o respeito e a honra dos líderes espirituais refletem maturidade e gratidão. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 13. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. A honra aos líderes deve vir do amor e não do medo. Quando você honra uma liderança, você deve honrá-la por amor, com amor e não por medo. O amor transforma. É o amor que une as pessoas e não o medo. O medo não une ninguém. O medo traz um papel de obrigação. O medo traz um sentimento de prisão. E o Evangelho não é isso. O Evangelho do Senhor não é sobre isso.
e nós precisamos entender. Então, quando nós honramos os nossos líderes, o resultado disso é paz na comunidade, paz na igreja, paz entre os povos. Amém? Em nome de Jesus, nós devemos dar honra às nossas autoridades, a toda a liderança, nós devemos honrar. E sempre sermos vigilantes àquilo que o Senhor nos traz, aquilo que Ele nos mostra. Olha o versículo 14 diz assim: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tenham paciência com todos. Glória a Deus. Olha só, o meu versículo 14 está grifado. Se você quiser grifar o seu. O que essa carta pede? O que a palavra de Deus traz? Que nós aconselhemos com firmeza os preguiçosos. Exortai os preguiçosos. Consolai os desanimados. Amparai os fracos. Sejamos, que a gente possa ser paciente com todos aqueles que ainda não estão firmes na fé. Então, Paulo dá 4 direções pastoral aqui pra gente. Corrija os rebeldes. Vamos falar agora de outra maneira. Para quem tem dificuldade de às vezes entender uma palavra, a gente coloca outra. Corrijam os rebeldes, tudo na palavra, tá? Não pelas suas emoções e pelo que você acha, mas a correção sempre deve ser na verdade do Evangelho. Corrija os rebeldes, console os desanimados, acolha os desanimados, ampare os fracos, dê força a eles, encoraje eles. Amém? E sejam pacientes com todos. 4 posicionamentos de um líder, 4 posicionamentos daquele que ama de todo o seu coração o próximo e busca na presença do Senhor e na verdade do Evangelho auxiliar, acolher, amar, ajudar, orientar todo aquele que está perdido. Porque não é só o desviado que está perdido. Tem muitos crentes perdidos. E nós precisamos ter essa sensibilidade, porque tem muitos crentes perdidos porque foram enganados por uma liderança, porque foram até maltratados por uma liderança. E nós precisamos ter esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, que todo eu seja mortificado de nós. Nós não estamos aqui para receber mérito nenhum, nós não estamos aqui para nos engrandecer, nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui para receber aplausos, nós não estamos aqui para receber mérito, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos ter consciente, essa é a sobriedade espiritual, esses são os olhos na presença do Senhor. Que toda grandeza humana caia por terra da nossa vida em nome de Jesus. Porque o trono é de Deus, a glória é de Deus. É assim que você deve é assim que nós devemos viver na presença do Senhor. E a presença dele está poderosa nesse ministério. O peso da glória de Deus nos chama para viver essa realidade, essa verdade, esse posicionamento. Essa renúncia de ser fiel a Deus em tudo aquilo para qual Ele vai te usar, nos lugares, nos ambientes, na vida das pessoas, para a sua própria vida, porque primeiro você passa pela forja, depois o Senhor usa você para que outro seja forjado. Em nome de Jesus, a maturidade espiritual se mostra através de você, na forma como você trata cada tipo de pessoa, porque com todos precisa ter equilíbrio e amor, precisa ter equilíbrio para exortar, equilíbrio para amar, equilíbrio para consolar, equilíbrio para amparar. Em tudo nós precisamos ter equilíbrio,
Amém? Em nome de Jesus. E eu te oriento, instruo vocês, em nome de Jesus, que vocês tenham um coração humilde, sempre na presença de Deus, de reconhecer quando vocês errarem. Reconheçam quando vocês errarem. Peçam perdão. Tenham humildade. Se humilhem nos pés do Senhor, diante de quem a quem você magoou. Seja humilde, em nome de Jesus. Entra no tribunal de Deus junto com essa pessoa. Peça perdão a ela, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a humildade de Cristo que você carrega. Não deixa o inimigo roubar o amor de Cristo que está dentro de você, em nome de Jesus. Olha o versículo 15, o que diz para nós. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Olha como isso é poderoso. Olha como a verdade fala, como a palavra de Deus fala, como a palavra de Deus traz para nós a verdade que nós devemos buscar, aquilo que nós devemos viver. Por isso que eu não me canso de dizer e não me canso de repetir para mim mesma que eu vivo pela verdade do Evangelho e não pelas minhas emoções. Quem é guiado pelas suas emoções cai em erro. Quem é guiado pelas emoções, quem vive pelas emoções, tem uma vida caminhando para a destruição, porque as nossas emoções são enganosas. As nossas emoções são enganosas. Comecem a analisar isso. Comecem a observar como as suas emoções te enganam. Nós não devemos viver pelas nossas emoções. A nossa vida deve ser vivida pelo Evangelho, pelo que está escrito, pela palavra, pela verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui, quando Paulo pede para que a gente tome cuidado, para que ninguém pague o mal com o mal, ele diz que a vingança não cabe em nós. E não cabe mesmo. O sentimento de vingança, ele é contrário ao governo do Senhor. É contrário ao trono de Deus. Então, a vingança não combina, não cabe dentro de você. A resposta de tudo, diante de todas as situações da nossa vida, deve ser sempre o bem, mesmo diante o mal. Porque quando alguém te maltrata, quando alguém te afronta, quando alguém te fere, se você responde com amor e com o bem, o Espírito Santo vai levar constrangimento no coração daquela pessoa. E isso é uma verdade que o Evangelho nos traz. Então a justiça de Deus, meus irmãos, ela se manifesta na mansidão do seu povo, no equilíbrio, no amor que nós somos capazes de transbordar na vida de outros. Mesmo naqueles que não são firmados na fé, tá bom? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 16 diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Uma das menores, mais poderosas ordens da Bíblia é essa. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Regozijai-vos sempre. É isso que a palavra de Deus nos orienta. É isso que nós temos como direção divina sobre a nossa vida. A alegria, meus irmãos, é uma decisão espiritual. Você decide viver em alegria. Não é uma reação emocional, é uma decisão. Em meio a qualquer adversidade, em qualquer tempo, em qualquer estação, você decide carregar a alegria de Cristo, porque
Porque você vive com Cristo, você carrega a presença do Senhor Jesus Cristo em você. Então você decide carregar a alegria por onde você caminhar. O crente maduro aprende a manter a alegria mesmo nas tribulações. É isso que a palavra de Deus diz. O meu versículo está grifado aqui. 16, 17, 18, porque faz tudo parte de uma frase só. Cristo é sua fonte. Guarda isso para você. Declara isso sobre a sua vida. Eu tenho declarado muito isso sobre a minha vida. Cristo é a fonte de tudo que eu preciso. Quando eu declaro que Cristo é a fonte de tudo que eu preciso, a fonte inesgotável, e eu busco nele, então eu nunca me esqueço. Cristo é a minha fonte de alegria, é a minha fonte de paz. É isso que você tem que declarar sobre você. Então eu declaro sobre a sua vida que Cristo é a sua fonte inesgotável de tudo o que você precisa. Cristo é a sua fonte de paz. Cristo é a sua fonte de alegria. Cristo é a sua fonte de amor, da luz que você precisa, da força que você precisa, da sabedoria que você precisa, do discernimento que você precisa. Amém? Cristo é a sua maior e única fonte inesgotável de tudo aquilo que você precisa, de toda direção. Ele é uma fonte inesgotável de direção na sua vida. O tempo todo você pede orientação a Jesus e Ele vai te dar. É uma fonte inesgotável. Então, viva nessa fonte. Viva nessa fonte, beba a água dessa fonte. Deseje que águas vivas dessa fonte fluam em você e através de você. Quando eu me sinto cansada e quando você se sentir cansada, ore dessa forma. Eu declaro em nome de Jesus que águas vivas da fonte do Senhor Jesus fluem em mim, do topo da minha cabeça à sola dos meus pés, e renovam as minhas forças, e renova a minha energia, e me renova em coragem, em ousadia, em força, em mansidão, em paz, em amor. Amém? É isso que você tem que declarar sobre a tua vida. Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo nessa manhã? A confirmação da presença do Senhor a trazer sobre a sua vida? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Paulo não fala de oração contínua literal aqui no versículo 17, quando ele diz orem sempre, mas ele fala de uma vida constante na comunhão com Deus. É sobre isso. Quando ele fala orem sempre, é que nós tenhamos uma vida em comunhão constante o tempo todo. O tempo todo a nos lembrar que Ele é a nossa fonte. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. O Espírito Santo nos mantém conectados o tempo todo, em cada momento, em cada ação, em cada atitude do nosso dia. Você se sente conectada com o Espírito Santo. E nunca mais você quer sair dessa presença. A oração é o fôlego da nossa alma. Quem ora sem cessar vive em sintonia com o céu. Então, se você busca orar sem cessar o tempo todo, tudo que você faz, você ora, você consagra, você está na presença. É o fôlego da sua alma. É o que te fortalece. É o que faz você viver o tempo todo conectada com o céu. E nós damos toda a glória a Deus. Graças ao Senhor pela misericórdia dele que nos ensina, que nos posiciona a viver dessa forma. Ou seja, você está sempre pronta para acolher, para corrigir, para amparar, entende? Para consolar, para encorajar o outro. Você está sempre pronta. Por quê? Porque você vive em sintonia com o Espírito Santo. Então você está sempre pronta. Você é um vaso que é muito usado o tempo todo nas mãos do Senhor.
Quando alguém te afronta, você não vai ter aquele desejo de revidar, não, você vai ter o discernimento espiritual de o que aplicar diante daquela afronta. O que aquela pessoa está passando? Qual é a necessidade dela? Ela precisa ser acolhida? Ela precisa do amor? Ela precisa de um abraço? Ela precisa de força? Ela precisa que você a encoraje? Você vai ter discernimento espiritual. Por quê? Porque o teu espírito está conectado o tempo todo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Obrigada, Espírito Santo de Deus. No versículo 18, quando ele diz, e sejam agradecidos a Deus, a gratidão é uma obediência, é o que nós devemos viver o tempo todo. A gratidão não é uma emoção, é obediência. Nós decidimos ser gratos, eu decido ser grato. Eu decido agradecer a Deus por tudo aquilo que eu vivo e o que eu posso fazer. Pelas pessoas que o Senhor traz na minha vida. Agradeço pelas pessoas que Ele traz e pelas pessoas que Ele leva. Porque o Senhor também tira tudo aquilo que não é de verdade que está na tua vida. Então Paulo não diz por tudo, mas ele diz em tudo. Então sejam gratos em tudo. Em tudo. Em todas as ocasiões. E não por todas as ocasiões. É em todas. E isso faz uma grande diferença. Então, mesmo nas lutas, nós devemos agradecer, porque nos dias difíceis nós também aprendemos muito, não é verdade? Então, a gratidão abre o teu coração para perceber Deus agindo em todas as circunstâncias na sua vida. A gratidão abre o seu coração para você perceber Deus agindo. Amém? Versículo 19 diz assim, e o meu tá grifado de vermelho, daquela canetinha pink, sabe? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então, esse trecho do 19 ao 22 meu tá grifado. Grifa aí. Não apagueis o Espírito Santo. Está escrito em algumas Bíblias. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. É muito claro a tradução da NTLH. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na sua vida. Não resista à ação do Espírito Santo. Não resista quando ele se aproximar, quando ele chegar, quando ele agir sobre você. Um peso, a nuvem de glória da presença do Espírito Santo desce sobre você e você sente esse peso na sua mente, nos seus olhos, nos seus ombros, você sente. Tem dias que depois da oração eu tenho dificuldade de abrir os olhos. É o peso da glória, é o peso da presença. Amém? Em nome de Jesus. Então, não rejeite, não resista o Espírito Santo sobre a sua vida. Seja por incredulidade, por pecado ou por frieza, não apague, nunca apague. Rejeite toda incredulidade, rejeite o pecado da sua vida, rejeite toda frieza espiritual em nome de Jesus, que caia por terra agora, toda frieza espiritual da sua vida. Deixa o Espírito Santo agir sobre você em nome de Jesus. Paulo nos chama aqui para que a gente tenha essa sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus. O apóstolo aqui, ele exorta a igreja a discernir e não rejeitar o sobrenatural. Tenham discernimento. As profecias edificam, consolam e exortam. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 14, 3. O mundo precisa dos profetas que são usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dos profetas. Então nós devemos receber com discernimento espiritual e não com ceticismo o que o Espírito Santo nos traz, o que o Espírito Santo nos comunica. Nós devemos ouvir o que o Espírito Santo fala, em nome de Jesus. Examinem tudo e fiquem com o que é bom, ele diz no versículo 21. Discernam tudo com equilíbrio. Discernir é equilíbrio entre fé e sabedoria. E nós precisamos carregar esse discernimento. Peça ao Senhor em oração por discernimento espiritual.
Nem tudo que parece espiritual é divino e nós precisamos ter cuidado com isso. O cristão deve testar tudo para a luz da palavra. Tudo que nós vemos e ouvimos de outros, nós devemos trazer para a palavra e buscar a verdade na palavra, porque nem tudo que parece espiritual é divino. Tá bom? O discernimento te protege. O discernimento espiritual protege a sua pureza e a sua fé. Busque em Deus. Por isso, viver em constante presença com o Senhor te blinda. A fé te protege. A fé te blinda. A fé te fortalece, ó, o escudo da fé. Todo dardo que vem em sua direção bate em retirada e cai por terra em nome de Jesus, porque você vive pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Você lê, ouve a palavra, lê em voz alta, ouve a palavra, e a sua fé é aumentada, porque você é firmada em Cristo, na palavra, em nome de Jesus. E o versículo 22 diz: e evitem todo tipo de mal. Afastem-se do mal, evitem o mal. É isso que a palavra diz, é isso que Paulo traz, através do Evangelho para nós. Em todas as suas formas. O que quer dizer? Evitar o mal em todas as suas formas. Evitem todo tipo de mal. Aparência, palavras, atitudes, intenções. Evitem todo esse tipo de mal. O mal pela aparência, o mal pelas palavras, o mal pela atitude e o mal pelas intenções. Dê o som do nosso coração. Todo dia eu falo isso. Dê o som do meu coração. Então não adianta eu me calar, porque o Senhor sabe. Eu tenho que me posicionar e evitar o mal e trazer a paz e o bem, a união, a comunhão. Amém? Em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de todo aquele que está ao meu redor e todo aquele que o Senhor trouxe. Amém? Em nome de Jesus. Então, o afastamento do mal, quando nós nos afastamos do mal, é sinal de maturidade espiritual e reverência a Deus, nosso Pai, nosso Senhor. O versículo 23 diz assim: que Deus nos dá a paz. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso nos posiciona. É muito claro aqui o que está dizendo. Aqui Paulo encerra com uma oração poderosa: que Deus santifique todo o ser. O que significa todo ser? Quando nós dizemos assim: enche-nos, Espírito Santo, enche todo o meu ser, enche todo o nosso ser. O que significa todo o nosso ser? Vida espiritual. O nosso espírito, a vida espiritual. A nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. E o nosso corpo, as ações e as nossas ações e a nossa conduta. É isso que o Evangelho traz. É isso que quer dizer quando fala: santifique todo o meu ser. Que rios de águas vivas fluam em todo o meu ser. O que é o todo ser? Que você nunca se esqueça. Corpo, alma e espírito. O corpo que te conduz às suas ações. A alma, mente, vontade e emoções. E o espírito é a tua vida espiritual. É a tua conexão com o Pai. É aquilo que você vive constantemente posicionada a buscar, ao cuidado, ao zelo de não fazer nada para desagradar ao coração do Pai. Essa é a vida espiritual que nós estamos buscando. Amém? A santificação da tua vida, da minha vida e da vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus, ela deve ser integral. A santificação é obra de Deus na nossa vida. Requer
renúncias, muitas renúncias. E cooperação nossa, cooperação ativa, renúncias dia após dia. Não vou fazer isso, não vou servir isso. Isso não convém mais com a vida que eu estou buscando. Posicionamento, verdade em tudo aquilo que a gente vive. Amém? Em nome de Jesus. A santidade deve ser integral. Por quê? Porque Deus quer transformar tudo em você. Tudo. Deus não quer fazer transformação só em uma parte. Ele quer transformar tudo em nós. Não apenas o visível, mas principalmente o espiritual. Aquilo onde Ele nos toca, aquilo onde Ele nos forja, aquilo onde Ele traz a verdade revelada diante dos nossos olhos, que é o que nós estamos buscando viver. Entende? Em nome de Jesus. E o versículo 24 diz assim: aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha como isso é forte. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Essa é uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essa é uma das promessas mais encorajadoras da Bíblia. Vamos grifar? Grifa aí. Aquele que os chama, aquele que te chama, então eu vou declarar sobre a tua vida. Aquele que te chama é fiel e fará isso. Fará o quê? Qual é a promessa? Te dará a paz e fará com que você conserve o teu espírito, a alma e o teu corpo. Então o teu espírito, a tua alma e o teu corpo será livre de toda mancha até o dia que o Senhor Jesus venha, até o dia que Ele volte. É uma promessa sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra, ore nessa palavra. Deus é fiel e se a palavra dele está prometendo, Ele vai cumprir. Você precisa buscar, está posicionado. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que abre a porta, ele entra. Amém? Nunca se esqueça disso. Então Deus não apenas te chama, mas Ele te capacita e te completa. Deus termina toda a obra que Ele começou. Então toda a obra da tua vida, Deus vai terminar. Mas Ele precisa que você faça a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. A fidelidade de Deus, quando nós somos fiéis a Deus, garante que a obra da santificação seja concluída na nossa vida. E a santificação nos traz a salvação. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 25 diz assim: irmãos, lembre de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que essa carta seja lida por todos os irmãos. Todos. E ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor para sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Então Paulo pede o que aqui? Oração e comunhão. É o nosso combustível de vida. A oração é o nosso combustível. A oração nos fortalece, a oração nos posiciona. A oração, então vamos dizer, a oração te fortalece, a oração te posiciona, a oração te dá força e autoridade no nome de Jesus para que você resista às ciladas do diabo, para que você resista às investidas do diabo na tua vida. E você resistindo, ele vai fugir de você, porque ele vai olhar para você e vai dizer: essa daí tá forte demais. Essa daí já entendeu qual é a identidade dela. Essa daí já encontrou. Vou buscar outro que tá mais fraco. Ele vai desistir da gente? Claro que não. Mas a hora que ele vier, nós vamos continuar fortalecidas na presença do Senhor. Entende? Como a oração é poderosa na sua vida? Paulo pede oração. Lembre-se de nós nas suas orações. Nós devemos orar por nós e pelos outros, com amor, em espírito e em verdade. Nós devemos orar,
pedindo para que o Senhor fortaleça o outro irmão, para que o Senhor se apresente a quem ainda não aceitou Jesus. Orar pedindo proteção a quem você honra, a quem você ama, porque te dá todo o ensino, que te traz uma cobertura espiritual. Então, ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, ore pelos seus profetas, ore pelos seus apóstolos. Nós devemos orar por todos. A oração é o poder de Deus na terra. É a glória de Deus que desce sobre a terra. Nós devemos orar. Orar sem cessar, incansavelmente o tempo todo. Quando você olhar, por exemplo, a sua pia cheia de louça, não reclama. Porque se há louça lá é porque teve comida na sua mesa. Amém? Em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que dar graças a Deus. Em tudo deve ser motivo de oração e gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Então, ele encerra aqui a carta com uma ordem. Que a carta seja lida publicamente, mostrando a importância para todos, né? Peço com insistência pela autoridade do Senhor que essa carta seja lida por todos, ou seja, que o evangelho seja levado a todos, que o evangelho seja lido por todos. Não guardem para vocês o evangelho, expanda, levem o evangelho, compartilhem o evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. A minha mão está queimando em fogo. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o mesmo fogo do Espírito Santo do Senhor que queima as minhas mãos, possa, Senhor Deus, tocar sobre a mão de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão presentes aqui agora, em nome de Jesus. E que a luz, Senhor Deus, que se apresenta diante dos meus olhos, possa, Pai, visitar de maneira sobrenatural também a visão espiritual, Pai, de todo aquele que crê no Senhor e te busca, Pai, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu faço impartição, Pai, de dons espirituais. Em nome de Jesus, Pai, que todos os dons confiados sobre a minha vida, o Senhor derrame a cada um nos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que eles recebam, Pai, todos os dons, a qual o Senhor sabe que eles serão vasos nas mãos do Senhor para servir o teu reino e a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, assim eu declaro. Amém. Obrigada, Jesus. Recebam em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Use suas mãos a serviço do reino. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Olha o que Paulo fala aqui. Não retenham daquilo que você aprende. Compartilhe. Ajude, leve o evangelho, dissipe a palavra. Você não sabe explicar? Então dê uma Bíblia de presente. Você não sabe explicar, mas você ouviu de alguém? Compartilhe a palavra que você ouviu, para que aquela pessoa também ouça e aprenda, para que aquela pessoa viva a experiência da presença sobrenatural, o que é o peso da glória. Quando nós ouvimos falar, o peso da glória de Deus está aqui, a nuvem de Deus está aqui, para que você sinta o que é isso. Amém? Em nome de Jesus. A nossa fé ela deve ser comunitária, deve ser em comunhão. Nós precisamos orar e compartilhar, orar por todos e compartilhar da palavra com todos, em nome de Jesus. E ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Como em todas as suas cartas, Paulo termina com graça. Graça é o favor divino que sustenta toda a sua jornada cristã. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça de Deus esteja sobre toda a sua jornada. Então, meus irmãos, guardem isso. Estejam vigilantes, porque a volta de Cristo será repentina. Então é preciso estarmos prontos, despertos. Não podemos estar adormecidos, certo? Em nome de Jesus. A nossa conduta cristã, vida sóbria, vida justa, amorosa, amor em comunidade, vida no Espírito,
oração constante, gratidão, discernimento e sensibilidade no espírito. Santificação completa. Deus deseja transformar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo até a vinda de Cristo. Então a nossa santificação deve ser completa. Amém? Em nome de Jesus. Então, não estejam dormindo. Não. Estejam despertos em nome de Jesus e sintam alegria. Decidam viver em alegria. A presença de Deus deve ser contínua no seu dia a dia, o tempo todo, em tudo. Amém? Em nome de Jesus. Quando você estiver no trânsito e alguém te fechar e quiser te trazer uma irritação, você já declara: aqui não, Satanás, eu carrego a alegria de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Já derruba a flecha, já quebra a flecha. Ufa, a flecha já chega quebrada, fulminada. Em nome de Jesus. Tá bom? Esse capítulo ele nos ensina a viver com a pureza e o propósito de Deus sobre a nossa vida, amando intensamente a todos e esperando com vigilância e alegria a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E Paulo termina lembrando uma coisa, que você nunca se esqueça. Deus, ele é fiel para completar a boa obra na tua vida. E na minha também. Eu recebo e tomo posse dessa palavra. E a graça de Jesus vai nos sustentar até o fim. É promessa de Deus. Então toma posse sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por mais um dia. Eu vi que durante o ensino alguma de vocês comentou que o Instagram não está avisando, né? Não sei por que está fazendo isso. Talvez porque está passando por alguma instabilidade ou atualização que vai chegar, né? Mas aí é só vocês procurar lá na lupa o Mulheres de Avivamento e aí vocês já vão ver que nós vamos estar ao vivo, tá bom? Porque também isso pode ser um ataque do inimigo para que você não encontre. Pelos olhos espirituais, pode ser isso também, tá bom? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos repreender todo espírito de enfermidade das famílias. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu entro agora, Pai, diante do Senhor, na Tua presença, diante do Teu trono. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um, Pai, que está aqui agora, em comunhão, nesse momento no ministério, na Tua presença. Eu peço que o Seu Espírito Santo visite cada um de maneira poderosa agora, levando a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa ser canal de luz e bênçãos na vida dessas pessoas, Pai. Use cada uma das suas filhas e dos seus filhos, Senhor Deus, para que a sua obra seja expandida, para que o amor do Senhor seja levado à vida de todo aquele que encontra fraco na fé, Pai, em nome de Jesus. Que a tua boa obra, Senhor Deus, alcance o coração de todos, começando pelo nosso, em nome de Jesus. Que o fogo, Pai, que o fogo do Teu Espírito Santo, que traz avivamento em nós, seja aumentado hoje ainda mais, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus. Nós apresentamos ao Senhor agora, Pai, a nossa família. Colocamos diante do Teu altar o nosso esposo, os nossos filhos, Pai, os nossos parentes, Pai, toda a nossa parentela. Coloco aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, a vida do netinho da Liliane, Pai, em nome de Jesus, que se encontra enfermo. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos, Pai, em posição de guerra, a declarar que o Senhor Deus é quem nos dá toda a proteção dos céus, em nome de Jesus. E nós declaramos e repreendemos e rejeitamos, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Eu lanço uma ordem agora no mundo espiritual, um decreto. Eu decreto, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito familiar de enfermidade que está sobre essa família, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro que você está perdendo suas forças agora sobre essa família e sobre toda a geração dessa família, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu levanto a espada em fogo agora, em nome de Jesus, e corto toda enfermidade, todo laço de enfermidade sobre essa família, sobre a família de quem está aqui presente, representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o fogo do Teu Espírito Santo queima toda enfermidade, em nome de Jesus, e no lugar dessa enfermidade eu declaro que o sangue do Cordeiro está selando, trazendo cura, restauração, renovação, Senhor Deus, de células, renovação da saúde, restauração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu rejeito e repreendo, Pai, o espírito de enfermidade dessa família e declaro que toda inflamação, toda infecção, todo vírus, toda bactéria está sendo cessado agora, selado pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro, Pai. Assim eu oro e declaro, meu Deus, em nome de Jesus. E eu cubro, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda essa família, Pai, que está aqui presente agora, com o sangue do Cordeiro, do topo da cabeça à sola dos pés agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, e declaro que por onde eles caminharem, os seus anjos, Pai, um exército de anjos protegerá todos em nome de Jesus, porque aqui, Pai, nessa hora, há uma filha e um filho do Senhor posicionados, buscando a Tua presença, Senhor Deus, querendo mais da Tua palavra, viver na Tua verdade. Todos que estão aqui, Senhor, é porque sabem que a palavra do Senhor é alimento vivo. Então eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os seus anjos protegem a vida deles e a família deles, Pai, blindando eles, para que a verdade seja revelada não só agora, Pai, mas todos os dias, cada dia mais, Pai, de uma forma intencional e verdadeira. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu oro e declaro. Eu consagro a minha vida ao Senhor, eu consagro esse ministério ao Senhor, declaro que nós estamos aqui, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, recebam minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Jesus, todo o poder de Deus e a autoridade de Jesus sobre a sua vida. É isso que eu declaro sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome santo e poderoso de Jesus, e agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo nessa obra sobre a vida de cada um de nós. Amém e amém e amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus abençoe o seu dia, louvado seja o Senhor Jesus. Se você pode, se mantenha na presença, se mantenha debaixo da nuvem de glória. Aproveite esse momento da presença poderosa que o Espírito Santo toma toda a sua mente e o seu coração. Amém? Em nome de Jesus, toma posse da cura, tome posse da proteção, tome posse do poder, da autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado, transbordante, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Guarda o teu coração. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.